Saudações, chamo-me Sueli Tainara José Tamel e farei a apresentação da norma contabilística de relato financeiro 14, que fala dos ativos intangíveis. Este trabalho está estruturado da seguinte maneira: objetivo, âmbito, ativos intangíveis, critérios para reconhecimento como ativo intangível, vida útil, ativo intangível com vida útil indeterminada, ativo intangível com vida útil determinada, abates e alienações, dúvidas frequentes e, por fim, exercício. O objetivo desta norma é de estabelecer o tratamento contabilístico e as divulgações que são exigidas e também exige que uma entidade reconheça o ativo intangível quando e apenas quando forem satisfeitos determinados critérios nele especificados. Esta norma deve aplicar-se, entre outras coisas, a dispêndios com publicidade, formação, arranque e atividades de pesquisa e desenvolvimento. Temos aqui o conceito de ativos intangíveis, que são ativos não monetários identificáveis sem substância física, ou seja, não são palpáveis, que são detidos para uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, para arrendar a outros ou para finalidades administrativas. Temos como exemplo software de computadores, patentes, direitos do autor, filmes, lista de clientes e dentre outros. Para ser um ativo intangível, o dispêndio deverá, entre outros requisitos, originar benefícios econômicos futuros para a entidade e o custo do ativo deve poder ser quantificado com fiabilidade. Os critérios para o reconhecimento como ativo intangível são identificabilidade, controle de recurso e, por fim, existência de benefícios econômicos futuros. Primeiro temos a identificabilidade, que diz que um ativo intangível é identificável quando é capaz de ser separado da entidade ou vendido, transferido, licenciado, alugado ou trocado, quer individualmente, quer no âmbito encontrado, independentemente da entidade ter a intenção de fazer, ou quando resulta de direitos contratuais ou de outros direitos legais, independentemente desses direitos serem transferíveis ou separáveis da entidade de outros direitos e obrigações. O controle de um ativo é o poder de uma entidade tem de obter benefícios econômicos futuros de recursos e também poder restringir o acesso de terceiros a esses benefícios. Normalmente esse poder é dado por direitos legais e sem esses direitos legais é difícil de controlar esse mesmo ativo. Os benefícios econômicos futuros que fluem de um ativo intangível podem incluir o rédito da venda de produtos ou serviços. Rédito é lucro, né? Poupanças de custos ou outros benefícios resultantes do ativo pela entidade. Temos como exemplo o uso da propriedade intelectual num processo produtivo que pode reduzir os custos de produção futuros em vez de aumentar réditos futuros. Uma entidade deve avaliar se a vida útil de um ativo intangível é determinada ou indeterminada e, se é determinada, a duração ou número de unidades de produção ou de unidades similares dessa vida útil. Um ativo com vida útil indeterminada não deve ser amortizado, mas, de acordo com a norma 18, a entidade é obrigada a testar a imparidade de um ativo intangível com vida útil indeterminada, comparando a sua quantia comparável com a sua quantia registrada. Este teste deve ser feito anualmente e sempre que houver uma indicação de que o ativo intangível pode estar em paridade. Um ativo intangível com vida útil determinada deve ser amortizado. A quantia em que a quantia amortizável deve ser imputada numa base sistemática durante a sua vida útil e a sua amortização deve começar quando o ativo está disponível para uso, isto é, quando está na localização e condições necessárias para que seja capaz de operar
na forma pretendida pelo órgão de gestão. O reconhecimento de um ativo intangível deve terminar no momento da sua alienação e quando não se esperam benefícios econômicos futuros do seu uso ou alienação. Temos aqui 3 dúvidas frequentes, em que a primeira diz: posso capitalizar dispêndios significativos com um importante projeto de pesquisa? A resposta é não, porque na fase de pesquisa todos os dispêndios são reconhecidos como gastos. A segunda diz assim: um ativo intangível pode não ser amortizado? A resposta é sim, desde que isso justifique que possui uma vida indeterminada, mas terá que se efetuar o teste anual de imparidade. E a terceira e última questão: no ano seguinte, o ativo intangível indicado na questão anterior poderá ter de ser amortizado? A resposta é sim, caso se tenha alterado a sua classificação para a vida útil determinada. E neste caso, também terá de se efetuar o teste de imparidade, uma vez que a alteração da vida útil indeterminada para determinada constitui um indicador de imparidade. De seguida, temos aqui um exercício que diz assim: uma empresa adquiriu uma patente no início do ano N por 700 mil meticais, tendo estimado que a vida útil da patente era de 10 anos, que a mesma não terá valor residual e que a amortização se devia processar pelo método das cotas constantes. No ano N mais 2, ou seja, depois de 2 anos, ficou claro que os benefícios econômicos da patente estavam a declinar muito rapidamente, tendo-se revisto a vida útil total desde o início do ano N para 7 anos, ou seja, modificou-se a vida útil de 10 para 7 e decidiu-se alterar o método de amortização para o método da soma de dígitos dos anos. Indique qual será a amortização em cada um dos anos, desde o ano N até o final da vida útil. Pelo método das cotas constantes, a amortização era de 75 mil meticais, ou seja, essa era a amortização anual. No início do ano, N mais 2, valor líquido, ou valor contabilístico também, da patente era de 600 mil meticais, e a vida útil remanescente foi revista para 5 anos, tendo-se alterado o método de amortização para o método de soma de dígitos de anos. Ambas as revisões são alterações estimativas e não erros, uma vez que resultam de nova informação, sendo que a vida útil remanescente de 15 anos, a soma de dígitos dos anos é de 15, ou seja, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, que dá 15. No quadro abaixo apresenta-se a amortização a ser efetuada em cada um dos anos. Como podemos ver, tem aqui, nos primeiros anos, a cota de amortização é a mesma, porque usávamos o método de cotas constantes, mas nos outros anos alterou-se porque passamos a usar a soma de dígitos. E assim, dou por terminada a minha apresentação. Muito obrigada.